Muito boa noite, bem-vindos ao Cortar a Direito com o Dr. José Carlos. Olá, viva Paulo, tudo bem? Tudo ótimo, passado umas semaninhas, já as É férias verdade. do programa já foram e agora é o único programa que vai ficando aqui para o mês de agosto, Assegurar a grelha. Exatamente. Bem, mas os temas atuais não faltam e vamos começar já com um tema que tem a ver com no fundo, a saída da Cristina Ferreira, apresentadora da SIC, assim um pouco inesperada para a TVI. E tu tens algo a dizer porque não estás de acordo com algumas coisas que se estão a passar. Não, Paulo, é assim, eu acho que é perfeitamente legítimo, no fundo, esta concorrência em que, como noutras áreas, um concorrente vai buscar aquilo que é uma figura de proa de um concorrente a outro concorrente direto e, portanto, desse ponto de vista não tenho qualquer observação a fazer. Agora, e nem tenho nada a ver com isso. Agora, eu acho é que numa altura em que a economia e as empresas portuguesas estão a passar por tantas dificuldades, em que tem havido tantos problemas, nomeadamente com os subsídios que têm ou que tardam em chegar às empresas, que na prática, à exceção do layoff, todos os outros não acabaram ainda por não estar 100% operacionalizados e entregues e disponíveis para as empresas. Assistir a uma situação em que uma das poucas áreas que de facto receberam subsídios significativos, nomeadamente por difusão em tempo de Covid, estar a assistir agora a TVI, ou melhor, a SIC, recebeu cerca de 30% do valor desses subsídios que estavam disponíveis para ser atribuídos e a TVI recebeu, no fundo, praticamente o mesmo montante para, no fundo, fazer esta compensação daquilo que eram as quebras de receita e para continuar a difusão em tempo de Covid-19. Assistir agora que é praticamente este o valor que vai financiar aquilo que é uma transferência de uma coisa que não tem nada a ver com o Covid e que tanto poderia ocorrer agora como noutra altura, no fundo fica um bocadinho difícil de perceber porque é que efetivamente era necessário este apoio e se este apoio não teria sido mais bem canalizado para outras áreas. Porque repare, a questão do layoff está disponível para a comunicação social também, estava disponível para todos os setores e, portanto, desse ponto de vista, não têm, nem tinham mais nem menos apoio do que as outras empresas. E, portanto, a questão aqui é, mesmo do ponto de vista daquilo, comparando aquilo que é a televisão e os órgãos de comunicação nacionais, os órgãos de comunicação sociais nacionais, com aquilo que é as dificuldades porque passam os órgãos de comunicação social regionais, que esses sim ainda receberam pouco ou nenhum apoio, quer dizer, no fundo, acho que são situações que... Lá está, não quero dizer que não sejam legítimas ou que não sejam sérias, mas que no fundo, Não depois de bem, transparência, não carecem de transparência, não caem bem e não se justificam desta forma. Ninguém põe em causa aquilo que são as opções de gestão da TVI e da SIC, eventualmente, porque poderia ter coberto a oferta e não cobriu, ou por outra razão qualquer. Agora, no fundo, nós é que não temos que subsidiar isso. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que, efetivamente, há aqui alguma coisa por explicar, e mesmo do ponto de vista daquilo que é a atribuição destes subsídios pelo Governo a entidades que depois, aparentemente, não necessitam desses subsídios, porque têm montantes iguais ou superiores para fazer este tipo de transações ou transferências de pivôs, porque não é só a Cristina Ferreira é apenas uma das várias que agora estão a trocar de televisão, naturalmente com indemnizações à mistura, embora se calhar de valor menos significativo, mas que no seu conjunto... E menos mediático, não é? Porque a Cristina Sim, mas que no seu conjunto, depois todos somados, não é? À quantidade de transferências que estamos a ver e que têm vindo a público nas várias notícias, a determinada altura chegamos aqui a valores significativos também e começamos a pensar se de facto este subsídio fazia sentido quando as empresas depois estão a utilizar estas verbas para este tipo de transferências. Porque não quer dizer que seja esta verba diretamente. Agora, a verdade é que, no fundo, é esta verba que vai disponibilizar outras para depois fazer este tipo de operações. E desse ponto de vista, acho que não cai bem e carece
de alguma justificação ou de alguma análise este tipo de apoio. Muito bem, Zé Carmo, passamos agora também para o processo no Banco e BES, um pouco aqui liado um ao outro, mas o primeiro comentário vai pela compra de imóveis do novo banco e depois são vendidos ao desbarato. É mais ou menos isto, não é? Não, o ponto aqui, mais uma vez, é a mesma situação de que a mulher de César não lhe basta ser séria, tem de o parecer também. E nós não podemos esquecer que o novo banco e vários outros bancos estão em intervenção. Claro que o novo banco por uma dimensão superior, mas a verdade é que vários dos bancos nacionais estão todos sob supervisão, são todos sob intervenção do Fundo de Resolução e, portanto, de maior ou menor valor receberam verbas deste Fundo de Resolução e, no fundo, estão a custar dinheiro aos contribuintes. O novo banco, por maioria de razão, é um caso extraordinário. E esta operação da venda dos 13 mil imóveis, no fundo, é uma operação que, do ponto de vista daquilo que é a gestão, muitas vezes, dos imóveis que os bancos têm em paridade, não é uma operação estranha em si. Aqui é estranha pela dimensão, como é lógico. Estamos a falar de imóveis com um valor de 630 milhões de euros, ou pelo menos com um valor de balanço de 630 milhões de euros antes da operação, e que, no fundo, no seu conjunto faz uma verba muito grande. Mas é normal, no fundo, os bancos, dentro da sua carteira de imóveis, tentarem alienar esses imóveis e até, no fundo, dar como, digamos, o empréstimo para a aquisição desse próprio imóvel a qualquer pessoa que tente comprar os imóveis que estão disponíveis no banco. Agora, isso é uma coisa. O ponto aqui é que nós assistimos à venda destas 13 mil casas, desde logo a um fundo nas Ilhas Cayman, em que os proprietários não estão identificados, portanto estamos a fazer uma operação como offshore, sem as pessoas estarem identificadas, e depois é a questão da perda, porque estes imóveis foram vendidos abaixo do seu valor de mercado, em grosso modo por 360 milhões, e esta perda depois está registada nas contas do novo banco, sendo compensada pelo Fundo de Resolução que é financiado pelo Estado. Portanto, tudo isto a determinada altura, ainda que não seja ilegal, é no mínimo muito estranho. E no fundo levanta muitas questões, porque eu pergunto, então se estas casas têm estes valores e no fundo já não têm valor de mercado, por que não utilizá-las, por exemplo, para compensar aquelas pessoas que efetivamente foram, digamos, vigarizadas pelo esquema e que foram prejudicadas pelo esquema e entregar-lhes estas casas como forma de compensação? Uma vez que é o Estado que vai arcar com a perda, no fundo, por que não ter este tipo, em vez de estar a entregar a um fundo nas Ilhas Cayman tido por pessoas que nós não sabemos quem são e que no fundo não... Lá está, é este tipo de mecanismo que depois não se percebe que já de si a operação é estranha, mas se isto fosse feito por um banco que não está sob intervenção, que estivesse ele próprio a suportar as suas perdas, pronto, é uma opção, aí sim é uma opção da gestão, ter esta perda ou não. Agora, neste caso, claramente não é isto. Nós temos um projeto imobiliário, uma operação imobiliária que é a maior dos últimos anos, com um fundo offshore, com perda, e em que essa perda é financiada pelo Estado. Portanto, no fundo, isto é uma situação em que o novo banco, estando sob intervenção, quer dizer, não pode acontecer e não poderia acontecer por maioria de razão. Claro. Se era para o Estado ter perdas, ao menos que estes imóveis servissem para evitar outras perdas que o Estado pode ter, nomeadamente na resolução de problemas relacionados com no fundo, penalizados por aquilo que foram as operações do BES no passado. Foi a tal frase. E, portanto, desta situação, eu acho que é... mas depois, todo este contorno à volta do BES, e eu acho que, mais uma vez, isto tem que gerar uma porque nós vivemos numa era em que os próprios depositantes e quem tem dinheiro nos bancos que pagam as comissões, que pagamos as comissões que pagamos todos, supostamente para ter uma supervisão bancária que seja mais sofisticada e que, no fundo, evite este tipo de situações. Mas a verdade é que depois chegamos ao fim e há aqui operações com contornos
que são, quer dizer, de um crime básico, não tem de sofisticação, não tem nada. Quer dizer, a utilização de um porteiro espanhol para lhe atribuir a identidade de uma pessoa da empresa dos petróleos da Venezuela, para conseguir, com isso, realizar uma operação para que desbloqueasse os depósitos dos petróleos da Venezuela, para fazer uma aplicação em obrigações da Rio Forte. Isto não tem, no fundo, com a simulação de um concurso de bancos internacionais, etc. Quer dizer, isto não tem nada de sofisticado. Então, um concurso de bancos internacionais não é possível de indagar se existiu efetivamente ou não. Não se consegue perceber se ele existiu de facto ou não. E, quer dizer, e portanto, o que nós vemos é que, lá está, temos um mecanismo de supervisão que supostamente é altamente sofisticado, mas que depois falha em coisas básicas. Dou outro exemplo. Vários funcionários, inclusivamente um deles o filho do próprio Ricardo Salgado, que recebiam valores nas Ilhas Virgem Britânicas utilizando cognomes do género Jaguar, Labutes, Pititi. Quer dizer, não se consegue perceber que estes nomes não são códigos, são estranhos e não correspondem a pessoas físicas. De facto, há aqui muita coisa por explicar e ao nível da supervisão, se já tínhamos a certeza que havia várias falhas, então, apenas ficamos com a certeza que essas falhas ainda são maiores do que aquilo que nós suspeitávamos. E nos tempos que não, as falhas saem muito caras. O último tema é ainda o barramento do Reino Unido, que nós não, voltou a chumbar Portugal, considerando Portugal um país de risco. Paulo, eu aqui, repara, a questão no fundo do Reino Unido fechar os corredores de acesso a Portugal apenas se deve àquela teimosia que várias vezes discutimos aqui em vários programas de não circunscrever o problema dos casos que estava a existir no país à região onde eles estavam a existir. Repara, naturalmente o Norte, Lisboa, também são muito afetados por digamos, pelo encerramento dos corredores aéreos vindos do Reino Unido. Agora, o Algarve não chegou a ter 1000 casos, tem 15 mortos. A Madeira tem 100 casos ou 102 casos, 0 mortos. Os Açores têm 160 casos, 15 mortos. Quer dizer, estamos a falar de 3 regiões que têm aeroportos internacionais que voam diretamente para o Reino Unido e onde no fundo os casos que existem são pontuais e estão muito mais controlados do que nas outras regiões. Agora, a diplomacia económica e entre países não se faz por Twitter, não se faz com gráficos a mostrar que Portugal tem mais ou menos casos ou não sei o quê em comparação. Não se faz dessa forma, principalmente quando é o nosso interesse que está em causa. O nosso interesse é que estava em causa. Nós é que não podíamos ficar sem turistas que representam 50% do mercado do turismo em Portugal. Portanto, não é assim que nós conseguimos trabalhar com estes países. A diplomacia económica exigia que se fechasse o corredor aéreo para Lisboa, sem dúvida alguma, eventualmente para o Porto, porque apesar dos casos já estarem mais controlados, a verdade é que existiram muitos casos na região norte e no fundo acaba por ser ainda hoje a região com mais mortos. Agora, as outras regiões não tinham que ser afetadas por isto. Agora, é preciso ter arte, é preciso saber fazer diplomacia e não fazer chantagem ou vexame daquilo que são os parceiros de quem mais precisamos, principalmente nestas alturas. Desse ponto de vista, só posso lamentar, principalmente pelas consequências que teve para aqueles que vivem do mercado do turismo e, naturalmente, para a economia nacional, pela importância que ela representa para o nosso produto interno bruto. Muito bem, Zé Carlos, chegamos ao fim do programa. Voltamos na próxima semana, porque o Cortar Verde já tirou as suas férias. E exatamente. Só deixar aquela nota, não é? No fundo, que já ocorreu depois de nós termos entrado em período de férias, que foi o Futebol Clube Porto ter ganho o campeonato. É verdade. Este fim de semana juntou-lhe a Taça de Portugal. E, portanto, naturalmente, este vai ser um verão bastante mais feliz para mim. Muito bem. Olha, dou-te os parabéns ao que me resta e espero que sejas muito feliz. Se o Porto faz isso, é isso. Obrigado. Voltamos para a semana, já sabe.
pode ver o virar à esquerda, cortar direito, em novumcanal.pt. Boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.